Olá, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. E essa aqui é a Coluna Braga, hoje dia 22 de julho de 2020. É a notícia de hoje, é uma das notícias de hoje, que são muitas. Vamos lá, o presidente Bolsonaro volta a testar positivo para a Covid-19. Então, o presidente que falou que era só uma gripezinha, parece que foi acometido pela gripezinha e existe um questionamento se isso aí é verdade, se não é verdade, mas enfim, esse não é o nosso foco aqui. Existe muita fake news e parece que esse governo gosta disso, e aí a gente fica na dúvida o que é verdade e o que não é. De qualquer forma, ele parecia ter melhorado, né? Funciona assim, o presidente queria, né, naturalmente voltar às suas atividades normais, ele contava com um resultado negativo, né, para, enfim, voltar à normalidade, e ia fazer viagens pelo Nordeste. Mas aí o que aconteceu? Ontem, dia 21, ele fez mais um exame, né, de teste de Covid e testou positivo, ou seja, de acordo aí com os exames, ele realmente está contaminado. Agora, uma coisa muito interessante que é muito importante a gente comentar: o presidente fez um teste ontem e já tem um resultado. Então veja que existe toda uma estrutura aí para que ele se cuide, né? Enfim, que ele tenha todos os cuidados. Agora, não tinha sumido os sintomas, não tinha desaparecido, ele não estava curado porque ele usou a tal da cloroquina. Mas ele não tinha sido curado. Veja como é muito complicado essa história de o presidente ter mandado fazer um monte de doses aí, e para soltar para a população que ele seria, imagina, se tivesse dado certo, ele seria o grande herói da população brasileira e resolveria o problema do mundo, né? Literalmente falando, o problema do mundo. Vamos dizer que infelizmente, né, não é isso. Então ele fez uma propaganda esses dias atrás da cloroquina e agora já testou positivo de novo. Isso significa que não resolveu. Então o presidente Jair Bolsonaro está sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República, né? Ele segue em boa evolução, segundo diz aqui a nota da SECOM. E ontem ele disse que tinha feito um novo exame e já estava pronto para se virar para o outro lado, né? O presidente queria visitar o Piauí e a Bahia nos próximos dias, né? No Piauí ele ia visitar o Parque Nacional da Serra da Capivara. Você conhece o Parque Nacional da Serra da Capivara? Também existia a possibilidade de ele participar da entrega de uma adutora do Ministério do Desenvolvimento Regional em Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, né? E aí não vai dar certo, o melhor negócio é ele ficar lá mesmo, recluso, né? Se cuidando ali para, enfim, tanto não transmitir essa coisa para outras pessoas, como também para não piorar, né? O presidente anunciou em 7 de julho que testou positivo para a Covid-19 e desde então Bolsonaro segue em isolamento no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, de onde despacha por videoconferência com ministros e autoridades. O presidente fez outro exame no dia 14 e também testou positivo. Mas aí eu faço a pergunta de novo: a cloroquina não tinha resolvido o problema dele? 2 ministros informaram nessa semana que receberam um diagnóstico positivo para a Covid-19, o Onyx Lorenzoni, da Cidadania, e o Milton Ribeiro, da Educação. Então a gente vê mais pessoas sendo contaminadas, né? Se não me engano, era só uma gripezinha. E ele foi para abraçar a população. Então, assim, se isso é uma crítica ou é só uma constatação. Se você quiser sentir isso como uma crítica, ou como um elogio, ou como qualquer coisa, fique à vontade, é uma constatação. Saiu na imprensa, ele fez questão de mostrar que ele foi para abraçar o povo, né, nas ruas, em várias ocasiões, sem a menor preocupação. Inclusive teve até uma mulher, estava com uma máscara, uma senhora, estendeu a mão para ele, né, e ele pegou na mão da mulher. Então, vírus, né, então todo uma esquisitice acontecendo aí. Bom, vários ministros, né? Paulo Guedes, o Luiz Ramos, Braga Neto, o Marcelo Álvaro Antônio, Ricardo Salles, o Tarcísio de Freitas e o Roberto Campos Neto testaram também, mas eles deram negativo. Então, menos mal, né? Menos gente contagiada e, enfim, menos problemas. Os dados mais recentes da Secretaria-Geral da República, dia 10 de julho, indicam 128 casos de coronavírus no Planalto.
onde trabalham 3.400 pessoas. No balanço anterior, com informações de 3 de julho, eram 108 infectados. Ou seja, no intervalo de uma semana foram contaminados mais de 20, ou confirmados mais de 20 casos da doença, de uma média de quase 3 novos por dia. Então a gente sabe que contaminação por vírus é uma coisa complicada, a gente pega gripe, né? Gripe é uma coisa semelhante, né? Então você pega a gripe de uma pessoa que está contaminada com gripe. E Covid é uma gripezinha, né? Então você pega de uma pessoa que está contaminada, é simples assim, né? Assim como outras tantas doenças na história da humanidade aí, que a gente sabe que viraram pandemias horrorosas, né? Que mataram milhões de pessoas e eliminou quase metade da população da Europa em tempos muito idos, né? A situação era completamente outra, mas que causaram uma desgraça na população mundial. Segundo dados do consórcio da imprensa divulgados na terça-feira, o número total de mortos no país, em virtude da pandemia, chegou a 81.597. Mais de 2,1 milhões de brasileiros já foram infectados pelo novo coronavírus, conforme o levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, junto às secretarias estaduais da saúde. O Brasil é a segunda nação do mundo com o maior número de casos e mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 3,8 milhões de infecções confirmadas e 141 mil mortos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Então fica aqui um alerta, um aviso, sei lá o nome que você queira dar a isso, que o nosso presidente Jair Bolsonaro aqui do Brasil, né, que foi eleito da forma como vocês todos sabem, foi eleito nas urnas, e aí as técnicas utilizadas todos já sabem, algumas são questionadas, né? O que vai dar isso também eu não sei, a gente vai descobrir dentro em breve, mas houve uma dúvida aí, duvidaram, né, de que essa pandemia seria uma coisa real. Bom, o próprio presidente saiu para as ruas para abraçar o povo, mesmo já sabendo que estava contaminado, né? Ele viajou para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, o Donald Trump, que é o presidente de lá, também não acreditou nessa história de pandemia, coisa nenhuma, e tem os resultados que está tendo lá agora, né? Tá muito complicado. E ele criticou o Brasil, que seguiu o exemplo dele. E agora eles são os piores casos no planeta, e o Brasil é o segundo pior caso no planeta. Não sei se isso é uma piada, mas eu estou dando risada disso aí. Não estou contaminado, não quero ser contaminado. Lamentavelmente, gente muito próxima de mim está contaminada, ou já foi contaminada, algumas foram curadas, outras morreram mesmo, né? Então a gente não ri da desgraça dos outros, a gente ri dessa maneira de cuidar das coisas, dessa maneira pouco cuidadosa, vamos chamar assim, de cuidar das coisas que tem essa gravidade. Quando falaram que a doença era grave e que estava matando pessoas lá na China, parece uma brincadeira, uma piadinha. Depois, quando saiu para alguns países, quando chegou na Itália, que causou aquela desgraceira lá, os italianos são relaxados mesmo, né? Eles são porcos, né? Eles são não sei o que, eles são isso, são aquilo, né? E quando chegou aqui no Brasil? Ai, ai. E quando chegou lá nos Estados Unidos, quando chegou no Reino Unido, e aí, todo mundo é porco? E aí? Né? Aí a gente questiona, é só uma gripezinha? Não sei. É o que estamos vendo aí. São números. Será que os números são verdadeiros? Já que questionaram até as informações que o Google dava sobre o PIB brasileiro. Então, isso aí, é coisa pra gente parar, pensar, analisar e dar uma olhada, né? E as pessoas que morreram, que estavam absolutamente saudáveis, que foram contaminadas e que morreram muito rapidamente. E aquelas que estavam saudáveis, que foram contaminadas, que foram internadas, entubadas e tal, e algumas nem chegaram a tão gravidade assim, ficaram em casa, tiveram todos os cuidados, se recuperaram, mas passaram por isso. E aí? Por que a cloroquina não resolveu ainda o problema? É só uma gripezinha? Termino a coluna de hoje com essa pergunta.
essas duas perguntas, né? Por que a cloroquina ainda não resolveu o problema e é só uma gripezinha?